Bom, é, iniciando aí, turma, bom Professor, dia. Oi, professor, diga. cheguei agora a revisão, é? Filho, na verdade, ele estava só ajeitando aqui. Nós começamos também a aula agora. A câmera aqui estava, o menino aqui da TI aqui estava resolvendo aqui, estava sem funcionar. A Entendi. gente pensou assim, eu digo, para essa semana, como a gente tem a prova na outra semana, aí a gente elaborou essa lista, que está disponível aí na plataforma, acho que desde a terça-feira, para vocês, acho que todo mundo já deve ter visto. Se alguém não viu, né, vai procurando aí lá na pasta de filosofia e baixa essa listazinha aí que a gente vai utilizar agora. Tenho certeza que também alguns, inclusive, já imprimiram, já estão resolvendo, alguns já estavam aqui pedindo o gabarito já dessa lista que a gente vai ver agora, tá bom? Aí, antes da gente ir para a lista, turma, se vocês quiserem, por isso que eu fiz questão de pegar, André, turma, do nosso material daqui do livro e disponibilizar os slides do capítulo, ali na verdade é a síntese, né? Do capítulo 14, 15 e coloquei até o 16, porque vai que eles resolvam colocar alguma questão ali do helenismo, tá bom? Mas o assunto basicamente é filosofia grega, Lília e turma, que vocês vão encontrar lá, Aristóteles, Platão, Sócrates, Sofista, basicamente o que vocês viram no primeiro, né? Porque se não der tempo ver toda, era bom ver as mais difíceis. Ah, sim, sim, Lilian. Inclusive não vai dar tempo ver todas não, mas a gente vai disponibilizar todo o gabarito. Eu vou responder algumas com vocês aqui, tá bom, Lilian? E no finalzinho aqui, a gente disponibiliza, sim, o gabarito, beleza? Então, claro, se alguém quiser uma leitura mais aprofundada, né? Aí vai ler aqui os capítulos, só que eu acho que não dá tempo vocês revisarem, né, André? É um monte de disciplina. Por isso que a gente fez a opção também de disponibilizar ali na terça-feira à noite, eu coloquei na plataforma esses slides. E uma outra coisa, alguns alunos até já me procuraram aqui hoje no presencial, a nossa atividade, turma, não esqueçam, né? É uma atividade avaliativa, ela vale de 0 a 10 pontos, para a gente fechar a terceira etapa, diz respeito ao nosso livrinho, que nós já comentamos aqui, vai em várias oportunidades com vocês, né? O Tratado sobre a Tolerância, que também, para quem não tem uma versãozinha lá de, eu acho que umas 100 páginas, 100 e poucas páginas, 103, 4 páginas, em PDF, que nós já avisamos também. Mas eu tenho certeza, alguns já me falaram aqui, que boa parte já leu, está lendo, tá bom? E aí vocês vão responder aquelas questões. Se tiver qualquer dúvida de entendimento, de esclarecimento, professor, o que é que tu está pedindo nessa questão mesmo, André? Aí você vê com a gente lá no chat. Esses dias eu vou ficar monitorando o chat lá no final de semana, porque vocês têm até segunda, se não me falha a memória, né, André? Acho que é dia 30, para a devolutiva, tá bom? Então, é uma atividade individual, né? Claro que isso não impede, André, de o André estar dialogando com a Lília, com um colega de turma, de outra turma, sobre o entendimento dele acerca do livro. Isso é a coisa mais natural e até deve ocorrer, né? O que não deve ocorrer é eu apenas, né, pegar e copiar. Eu acho que vocês não fazem isso, né? Porque é uma atividade mesmo de produção. Inclusive lá tem questões lá que ela é de cunho mesmo, bem pessoal mesmo, né? Claro que tem umas que são bem objetivas. A gente pergunta, né? A pergunta ela é bem direta acerca do conteúdo. E algumas para fazer essa relação. Isis, por mim daríamos, mas o problema é que eu sei que vocês têm um monte de coisa isso para fazer, mas o problema é que a gente tem um espaço para a devolutiva, porque dia 10 vocês já recebem o resultado da terceira etapa, a escola publica já o resultado, isso, tá bom? Por mim, daria. Eu sei que tem muita coisa, tem simulado e tal, né, Lília? Mas aí, esse livro, eu pedi, né, já faz um mês, na verdade, né? Um mês que a gente está caminhando aí com essa leitura, né? Eu sei que é complicado isso, mas a gente tem que caminhar nesses desafios aí, né? Sei que é muita coisa mesmo, mas vamos correndo aí. Vamos correndo porque o tempo da agora para frente vai ser assim. Só quando a gente entrar em setembro, outubro, na verdade a gente tem praticamente, turma, a partir da próxima semana, praticamente 2 meses assim mais intensos de aula, né, André? Porque quando a gente entra ali em novembro a gente já está falando em Enem,
final, simulado de bloco final, ou seja, já é quase concluindo. Esse segundo semestre ele passa, né, muito rápido. E eu entendo também como professor, como pai, que vocês têm 1001 atividades, tarefas para dar conta, né? Mas procura aí um tempinho, tá bom? Final de semana, sei que vocês estão revisando aí também para a prova de humanas, depois na outra semana já tem a prova de matemática, natureza. Bom, então qualquer dúvida a gente vai conversando lá, viu, Isis? No privado lá, no chat. Vocês podem mandar as dúvidas, tá bom? Que a gente vai interagindo lá. Lília, então vou começar assim, amor, pela 19. Olha aí, a Lília, isso é muito bom, né? O aluno que já pegou a lista lá desde terça-feira, né? Já começou a responder. Isso é fundamental, galera. Então, a Lília está pedindo aqui a 19, galera. É uma questão do Aristóteles. Inclusive, aí do Aristóteles, tem umas 3, Lília, que vai nesse mesmo princípio aqui. Uma coisa que a gente precisa entender no Aristóteles é que a noção dele de indivíduo, de cidadão aqui na polis grega, é que ele é um animal político, ele é um animal social, ele gosta de viver com os outros, igualzinho a gente, né, André? Nós gostamos de estar com os outros, com os colegas, se bem que o tempo agora não permite tanto. E aí vem essa ideia da virtude, né, da prática, dos bons hábitos, né, que é desenvolvido, Lília, dentro da comunidade, dentro da polis, porque ninguém nasce eticamente correto, segundo o Aristóteles. Ninguém nasce uma pessoa virtuosa, André. A gente se torna dentro do relacionamento com os outros. Então, Lília e turma, a questão 19, André, busca aí no computador aí, começa dizendo o seguinte: sendo, pois, de 2 espécies a virtude intelectual e moral, inclusive tem no livro isso aqui, né? No nosso livro, essa divisão das virtudes, virtude intelectual e moral. Eu também passei nos slides, eu me lembro lá na aula para vocês. A primeira gera-se e cresce graças ao ensino. Opa, então a virtude intelectual, né? É pelo ensino. Por isso que requer experiência e tempo. Enquanto a virtude moral, galera, ela é adquirida em resultado do hábito. Porque uma coisa eu dizer para o André, com o meu filho, André, olha, filho, seja sempre um cara, né, de caráter e tal, os princípios. Tá bom, pai, né, André? Entendi, meu pai. Outra coisa é aquilo que o André vai praticar lá no dia dele, no dia a dia dele. O ensinado não quer dizer que o André vai ser um cara virtuoso, né, André? Aí ele vai aqui. Não é, pois, a natureza que as virtudes se gerem em nós, adquirindo-se pelo exercício, como também sucede com as artes. As coisas que temos de aprender antes de poder fazê-las, aprendemos fazendo. Por exemplo, os homens se tornam-se arquitetos construindo e tocadores de lira tocando esse instrumento. Jogador de futebol jogando bola. Estudante de filosofia, né, André? Estudando, lendo os clássicos. Dessa mesma forma, tornamos-nos justos, praticando atos justos. E assim com a temperança, a bravura. Bom, de acordo com a ética aristotélica, a Lilian, que perguntou aqui, querida, tornam-se virtuosos, né? O indivíduo torna-se virtuoso, tornar-se, né? Significa o quê? Encontrar dentro de si, tá até bom aqui, tá bom, Lília? Começou até bom, né? Encontrar dentro de si, por meio do uso e da razão, beleza, vírgula, seu lugar pré-determinado. Não, nós vamos construir, Lília, dentro da polis com os outros. O gabarito, André, dá só um retorno se esse tamanho de letra aqui, cara, com quadro embaçado, sei lá, dá para vocês enxergarem, dá, André, aqui? Tá. Dá, né? Mas eu vou falando e aí, né, vocês vão anotando aí. Nós estamos aqui na questão 17, 18, 19 da tia Lília aí, que pediu essa questão, galera. Que é a letra B, Lília e turma, dessa questão. Professor, exercitar a virtude de modo a torná-la um hábito, uma prática, não bastando por isso um mero conhecimento. O exemplo que eu dei aqui do André. Não é porque eu ensinei a meu filho, o pai do André ensinou para ele, que ele, Lília, vai ser um menino bom de prestar, né? Bom dentro da sociedade. Não, ele tem que praticar, ele tem que desenvolver isso aí. Professor, e a letra C, que eu fiquei em dúvida? Encontrar um meio termo
é até bom aí, né? Como muito bem ilustrado por Aristóteles na metade da linha dividida. Galera, essa ideia do meio termo, porque aqui está falando do desenvolvimento, da aprendizagem, da prática dessas virtudes. Esse justo meio, esse equilíbrio, esse meio termo, se bem que não é nem meio termo, né? Na verdade, é buscar o equilíbrio. É aquilo que nós falamos para vocês lá nas aulas, lá para Aristóteles, você nem pecar pela falta e nem pelo excesso. Buscar o equilíbrio nas nossas ações, tá bom? Na letra D, praticar a temperança, tá bom, né? Tá bom. O que se expressa no controle que o homem deve ter sobre o uso excessivo da razão. Cara, é a virtude, inclusive de lá no texto, que ela é intelectual. Essa questão é um pouco difícil mesmo, né? É a virtude intelectual, é razão. Então é usar sempre a razão, André. É a razão que vai nos iluminar e nos orientar. Viver em harmonia com a natureza. Opa, isso daqui, turma, na filosofia helenística, se quiserem colocar aí do lado, é o princípio da filosofia estoica, aceitando com resignação as peripécias do nosso destino. Se bem que no estoico está errada essa ideia da resignação, né? Porque não é de reclamar, é de aceitar o destino porque as coisas ocorrem. Então essa letra E é mais da filosofia helenista estoica, beleza? Bom, se tiver mais alguma, vão colocando aí. Eu vou voltar lá para a primeira, que é também do Aristóteles. E ela é uma questão, diferentemente dessa daqui da 19, que a Lilian pediu, Lilian, essa primeira questão aqui, ela é mais, eu acho que é de mais fácil acesso, de mais fácil entendimento, porque partindo da ideia de que o sujeito é um animal político, um animal social, olha o que ele diz aqui, ele coloca aí a questão, né? A cidadania não resulta do fato de alguém ter domicílio e tal, não é só porque eu né, moro em Teresina, aí eu sou cidadão. Lembra que o conceito de cidadão, lá na sociedade grega, especialmente para Aristóteles, é muito específico, né, André? Vocês aprendem na história também. Quem era cidadão? Meu irmão, escravos, mulheres, estrangeiros, não faziam parte dessa ideia de cidadania. Já, Lilian 10, tá bom? Então, essa primeira questão aí, quando ele pergunta, pensando no contexto democrático da Grécia Antiga, o conceito aristotélico de cidadania ateniense, apresentado no texto, é definido por aspectos. Nunca esquecer, Lilian, turma, que quando cobrar alguma questão do Aristóteles, em relação a essa ideia de polis e tal, lembra sempre da questão política, porque o homem, o ser humano, é definido como animal político para Aristóteles, né? Esse animal racional social que é político, que participa, então, e cidadão, veja o conceito de cidadania grego, né, turma? Que a gente esqueceu um pouco, né? Ser cidadão hoje no Brasil é participar, meu irmão, ativamente, né? A gente precisa participar do debate e tal. Aqui é a participação política, galera, na primeira questão. Então, é letra... Aqui é um C, viu, galera? O meu quando escrever o vai ser assim, tá bom? Beleza? Então, a primeira aí é letra C de sabido, tá bom? Eita, professor, não sabe nem escrever, mas vamos lá. Participação política, letra C. Na questão 10, é uma questão do Platão. Ela também gera algumas duvidazinhas, dona Lília, né, nessa questão aqui, olha, porque tem alguns termos aqui, eu acho que a maioria desses termos vocês conhecem, né, André? Aristocracia, isonomia, deixa eu ver quais são os textos que aparecem aqui. Vamos lá. Na questão 10, é um texto do Alexandre Medeiros aí, que fala sobre a ideia de justiça. Não é do próprio Platão, né? É um comentador de Platão, mas vocês sabem a ideia de justiça para Platão, né? Bom, porque vocês leram a República. Por que o filósofo deve assumir a gestão desse modelo de Estado? No caso, a República deveria ser conduzida pelos melhores, né, André? Porque é ele que está capacitado para aprender as ideias como algo diferente das coisas sensíveis. A ideia de bem, de justiça, de verdade, e por aí vai, né? Aí ele pergunta aqui, para Platão, a ideia de justiça. Professor, eu fiquei na dúvida aqui se eu marcaria a letra A. Letra A, galera, diz assim, relaciona-se com a organização específica da polis, na qual
os habitantes detêm conhecimento sobre a sua estrutura de governo. Turma, a ideia de justiça do Platão, inclusive, vocês lembram que na República dele, assim como Aristóteles também, né? Ela não era para todo mundo, né? Ela tem um caráter muito aristocrático, ele é dos melhores, porque a aristocracia, André, representa essa ideia dos melhores, né? Da seleção. Inclusive lá no livro 2, 3 e 4, quando ele fala da organização da polis, né, da ideia de república, a gente vê um pouco essa ideia, né, bem aristocrática mesmo. Na letra B está errada e diz assim, está profundamente ligada à igualdade. Galera, igualdade, isonomia, não tinha, né? Não tem. O que caracteriza a Platão como a expressão do pensamento democrático? Pior ainda, né? Olha só, o pensamento democrático, André. Qual era o pensamento de política platônica, André? Era baseado em que princípio? Na sofocracia, né? Que é o governo dos melhores, tá bom? Professor, letra C, de novo, cadê a 10? Letra C. Tem um aspecto fortemente aristocrático. A gente percebe isso, Lilian, na leitura, né? Posto que confere ao governo aos ditos melhores, inclusive aí entre aspas, né? Porque identifica certa igualdade como justa e harmônica. E eu ainda vou mais além, turma, ou Lilian, dessa alternativa aqui. A gente pode perguntar a ideia de justiça para Platão e elaborar outros itens aqui, porque justiça em Platão, vocês lembram, em Platão, Sócrates, é onde cada um possa fazer aquilo que compete à sua alma. Lembra que a República de Platão não era dividida nas 3 almas lá, né? A racional, a irascível e a concupiscível. Então, quando há justiça para Platão dentro da República? Quando cada um faz a sua parte. Ou seja, quando cada um faz aquilo que é inerente, que faz parte da sua Constituição. Se é governo, meu filho, governe bem. Se é guardião, que proteja bem. Se é comerciante, artesão, que faça bem também a sua parte, tá bom? Vamos voltar aqui, turma. Tem uma questão aqui que ela é muito boa, a questão 5, viu? Se aparecer outras aí, por enquanto só a Lilian que pediu 2 questões, né? Eu sei também, né? A gente não tem bola de cristal aqui, né, Lilian? Mas eu sei que alguns alunos talvez estejam entrando em contato agora com essa lista, né, Beatriz? Mas vocês terão tempo. Beatriz também tinha pedido a 5. Beleza, essa mesma aqui. Não se pode, bem pequenininha, né? Você vê que a pergunta ela é maior do que o texto. A pergunta é maior do que o texto, né, Beatriz? Ela diz aqui, não se pode entrar 2 vezes no mesmo rio. Dispersa-se e reúne, avança e se retira. Só essa frasezinha. Aí vem a pergunta. A célebre frase atribuída a Heráclito, segundo a qual não podemos entrar 2 vezes no mesmo rio. Por que não podemos, Beatriz? Porque há a ideia de fluência nesse exemplo que ele usa do rio. A água já não é mais a mesma. É tanto, André, que um aluno dele, um aluno do Heráclito, isso conta-se na história, né? Disse, ei, Heráclito, tu está errado. Disse que o discípulo supera o mestre, né, André? Aí Heráclito, por quê, meu filho? Porque a gente não pode banhar nem mesmo uma vez. Não é 2 não, nem mesmo uma. Porque quando você pensar, já foi, né? Já passou. E aí, turma, ele diz aqui, essa concepção fez com que o pré-socrático fosse conhecido como um dos principais representantes do mobilismo. Mobilismo, mudança. Não é imobilismo, mobilismo, mudança. Teoria filosófica que dentro do seu pensamento pode ser entendida como a defesa de que a realidade natural era a única e imutável. Aí o André já para aqui, ele nem prossegue mais, porque ele diz, poxa, se o texto é do cara que fala dessa ideia da mobilidade, André, aí vem um cara dizendo que é única, imutável, estável. Não. Professor, letra B, na questão 5, isso mesmo, Beatriz Sequef, isso mesmo, letra B. As coisas na natureza estão em constante devir. Aí o André, tio, eu não me lembro o que é devir, não. Devir, André, é vir a ser. Ou seja,
esse vir a ser, que segundo Heráclito, todas as coisas se encontram nesse processo constante de mudança. Todas as coisas. Inclusive nós, né? Nós já não somos mais os mesmos de quando chegamos aqui a esta aula às 8 horas, sei lá, 7 horas e 50 minutos ali, 58 minutos. Tá bom? Porque ela está sempre em mudança. Então, não esquecer desses termos, que inclusive lá naquele vocabulário que eu entreguei no início do ano, tem esse termo devir, né? Significa essa ideia de mudança. O Heráclito, Beatriz, ele é um pensamento oposto ao do Parmênides. Enquanto o Parmênides pregava essa ideia da essência, né, do ser, o Heráclito estava falando do não ser, o não ser que pode vir a ser. Bom, a letra C, a ordem dos números. Aí o André olha para mim, não, tio, esse negócio de número pode parar, porque número era o Pitágoras. Está falando aqui, tio, do Heráclito, beleza, ótimo. O cosmo, letra D, o cosmo é visto como o que permanece o mesmo. Aí é Parmênides, galera, não permanece o mesmo, é constante mudança. Letra E, a aparência de permanência oculta, permanência de novo. Bom, então, Beatriz, letra B de bola aí, minha querida. Eu vou fazer logo essa sexta, porque eu acho que ela não tem muita dúvida assim nessa sexta, né? Na turma que eu fiz presencial aqui, os meninos ficaram em duas alternativas. Ela fala a turma dos filósofos gerais, os primeiros filósofos, os primeiros fisiólogos, os primeiros físicos. Aqui a gente encontra a Trianilzane, né? Esse pessoal aí, o Diego, o Paulo, esse pessoal aí da física já estavam aqui, lá nos pré-socráticos. Por quê, professor? Porque eles buscaram nos elementos da natureza, da física, da physis, André, as respostas que eles estavam, para os questionamentos que estavam fazendo. Lembrar, turminha, que esses filósofos aqui estavam buscando o quê? Arqué, o princípio primeiro, aquilo que foi o gerador, né, de todas as coisas. Bom, aí ele pergunta aqui, olha, os filósofos da natureza, ou fisiólogos, ou físicos, ou filósofos são fundadores da filosofia e da ciência. Em seu pensamento lógico, por que o pensamento lógico, professor? Porque eles deixaram, Beatriz, aquela ideia lá mitológica. Agora o pensamento é cosmológico, é racional, Lília, tá bom? E aí, turma, ele pergunta aqui, verifique-se essencialmente a busca por... Olha, quando você pega a letra E, inferências imaginativas. Poxa, imaginativa era muito mais lá da época mítica. Não era imaginativa, André. Eles estavam observando o universo, tá bom? Eram físicos. Motivos de fundo fictício. Já para também, né? Na letra D, turma. Fictício. Por mais que a gente olhando hoje, né, André, para essa resposta dos pré-socráticos, a gente diga assim, poxa, esses caras são doidos, né? Era meio imaginativo. Não, tem que lembrar o contexto dele, né, André? Da época deles. Professor, letra C, demonstrações religiosas. Não. A internet caiu, Pedro. Ih, Pedro. Pode mandar o gabarito a partir da 19. Posso, Pedro. A gente fez da 19, Pedro. Alguém pode até escrevendo aqui, André. Se você puder escrever, eu agradeço, André. A da 19 foi letra B, aí a 10 C, a 5 B e a primeira C. Mas eu vou colocar tudo aqui, e aí, André, você pode me assessorar, você pode até ir digitando, André. Pode fazer isso para mim? Eu já tô digitando desde que começou, tio. Oi? Eu tô digitando as respostas, o gabarito das questões já desde que começou. Porque aí eu vou botar logo aqui todas, né? O tempo também já está indo aqui. E aí aí a gente só resolve algumas, tá bom? Você vai digitando aí, meu filho, que inclusive talvez alguns tenham esse problema da internet, não estão vendo direito aqui. Aí, só para terminar aqui, né? Essa questão aqui, galera, letra A, né? A sexta, tá bom? Olha, a sexta, letra A. Princípios criadores e ordenadores do cosmos, do universo, tá bom? A Beatriz já colocou aí, né? Mas aí, Beatriz, eu vou colocar logo na ordem aqui, amorzinho. Fica mais organizado, senão fica meio bagunçado aí bagunça o juízo aí do menino, não dá certo não. Bora ver aqui, Beatriz. Olha, a primeira C, a segunda C,
A terceira, C. A quarta, A. A quinta, B. A sexta, A sétima, B. A sétima, letra E, desculpa. Sétima, letra E. A oitava, letra D. A 9, letra A. A 10, letra C. Já tínhamos feito aí. Tínhamos feito a 10 também. A 11, letra D. A 12, a C já tinha feito também aqui, né? E a quinta também. A 12, letra E. A 13, letra E. A 14, letra E também. Teve 3 Es aí seguidos, deixa eu ver. Letra E. A 15, letra A. 15, letra A. A 16, letra C. A 17, letra A. A 18, letra D. A 19, já havíamos feito, que era a letra B. E a 20, letra A. Bom, aí está tudo aí, o André ou a Beatriz pode digitar, para quem não está visualizando aqui, né? Que às vezes, já está bem aí, rapaz, vocês são rápidos demais, né? Olha aí, já está aí o gabaritozinho de ponta a ponta aí, valeu. Esses assessores pedagógicos aqui, pois é, viu? Vou terminar, tem que dar, olha aí, a Beatriz também já colocou, beleza. Comenta 14, vamos lá, Lília. Então, de posse aí do gabarito, galera, inclusive, turma, como a gente está fazendo só uma revisão aqui, né? Eu espero que vocês não vão marcando em direto no exercício. Não sei como é que vocês estão utilizando aí, se está com papel impresso, se está só com arquivo eletrônico, ou seja, cada um tem a sua maneira aí. Bom, a 14, Lilian e turma, tem algumas afirmações aí, né? Ele começa dizendo assim, são 6 afirmações, né? A 11 é D, trocou aqui no teclado, sim, a 11 é D, amor, isso, Beatriz, obrigado aí pela correção aí. Ele começa assim, sempre foi o que foi e sempre será. Olha a forma de escrever, galera, olha, sempre foi o que foi e sempre será. Aí o aluno, poxa, essa é a ideia da permanência, né? No segundo, não tendo sido gerado, sempre foi e sempre será, não terá fim nem início. Beleza, vamos ao terceiro. Mas assim como sempre deve ser também. O quarto, nada do que tem início e fim é eterno ou ilimitado. O 5, não fosse um, deveria estar limitado por outro. Essa ideia do monismo lá dos pré-socráticos, né? O 6, mas se fosse limitado, seria um. Bom, o fragmento de Melício de Samos, né, se insere na tradição de qual desses pensadores gregos aí, galera? Aí, o que chama a atenção aqui, foi a Lília, né? Lília e turma. É sempre essa ideia, Lília, que nas afirmações aqui, está se referindo a isso aqui, olha, a esse único, a esse né? Ou nas palavras do próprio Parmênides, turma, a esse uno. Veja que jamais vocês poderiam marcar aí Heráclito, porque Heráclito fala da mobilidade, Lília. Nem o Demócrito, né? Porque aqui não está falando de átomo. Bom, pelo menos aqui não, né? Nem o Pitágoras, que é a ideia do número como princípio, beleza? E nem o Tales, que é a água. Em momento nenhum aqui apareceu, né? Deixa eu ver. Não. Bom, então, logo no início, Lila, ele já dá a diretriz, né? Sempre foi o que foi e sempre será o ser. O ser é para Parmênides e não pode deixar de ser, senão não seria o princípio primeiro. Lembrar que essa ideia de ser em Parmênides, galera,
se refere à essência, né, da coisa como ela é, beleza? Então, é o pensamento, Lília, do Parmênides nessa questão. Bom, se tiver mais alguma, turma, eu teria uma outra, só mais uma aqui, para fazer com vocês, que é a questão 15. A questão 15, que é uma questão do Platão. Também se refere a essa questão da justiça, né? Só que aqui, diferentemente daquela outra que a gente fez, essa daqui, turma, ela é de um texto de Sócrates, apesar de vocês não... desculpa, do Platão, né? Que é a apologia de Sócrates, ou seja, a defesa de Sócrates, quando ele é acusado lá pelo sofista. A gente não fez, turma, nenhuma dos sofistas aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui, Lília. Me ajude aí, André. Se você viu alguma, ou eu não coloquei nenhuma questão do sofista. Me parece que eu não coloquei, não foi? Eu acho que eu não coloquei. Lembrar, viu, turma? Coloquei, Lília? Cadê? Eu não identifiquei aqui nessa... lembrar que vocês não devem esquecer dessa galeriazinha, tá bom? Eu acho... Talvez a 12? A qual, André? Talvez a 12, eu não li o A texto, 12, deixa eu ver, 10, 11... Ah, sim, isso, verdade. Uhum. É isso mesmo aqui. Porque essa 12... beleza. A Lilian tinha razão, né, Lilian? É a questão 12, Lilian. Eu acho que... Deixa eu ver, como faltam 5 minutos, dá tempo. Eu vou fazer logo a que eu estava aqui, a 14, e depois eu volto para a 12 aqui. Vamos lá. Obrigado aí, André. Galera, a questão 15, nós estamos na questão 15 aqui. Questão 15, página 5. Não considero justo, ó cidadãos, tentar influir nos juízes. É mediante súplica livrar-me da condenação, mas assim informá-los e convencê-los. Os juízes não se encontram aqui para favorecer o justo, mas para julgar o justo. Isso se aplica bem o nosso direito hoje ainda, né, André? Nem jurarem que favorecerão a quem lhe paga. Vixe Maria, André. Será que a galera... Não é para ser assim, né? A justiça não é. Mas que farão justiça de acordo com as leis, André. De acordo com as leis. Questão 15, tá bom? Portanto, não é necessário que vos acostumemos a violar o juramento, nem que vos habitueis a isso. Não faremos coisas boas e piedosas, nem vós nem eu. Porque é evidente que se eu, por meio de súplicas, procurasse convencer-se de obrigar-vos a violar o juramento, eu vos ensinaria que desta acusação seria culpado de não crer nos deuses. E é justamente o contrário que sucede. Aqui, galera, é o Sócrates, o Platão, né, falando da defesa do Sócrates, né? Porque o Sócrates é acusado de não cultuar, de não aceitar os deuses gregos, que era a acusação feita pelos sofistas, tá bom? Aí ele pergunta assim: ao afirmar que não deveria tentar influenciar os juízes, Sócrates defende que cabe aos magistrados o quê? Professor, julgar os casos do tribunal diferenciando? Não, meu irmão. Sentença? Não. Tem que ser justo, né, de acordo com a lei. Garantir o cumprimento da sentença, separando os pobres e ricos? Não. C. Favorecer a promoção do bem? Beleza. Agora, perdoando os crimes dos bons? Não, né, André? Aí é complicado. Tomar decisões com base nas leis? Ótimo, vírgula. Desconsiderando a justiça? Não. Letra A. Deliberar, ou seja, André, decidir conforme o justo, excluindo fatores pessoais, que hoje no direito é algo que precisa ser muito exercitado, né? O cara do direito não é para julgar nas minhas crenças, nas minhas inclinações pessoais, André. Então, se você, né, for juiz algum dia aí, que julgue de acordo com a lei. Seja justo, né, André? Então, voltemos lá à questão 12, segundo o André aí, que é a questão do sofista, galera. Olha, é verdade que os sofistas visavam objetivos práticos. Lembrar, galera, a filosofia sofista ela é pragmática, Beatriz.
Viu, Lilian, turma? Ela é pragmática. Ela não está preocupada com princípios éticos e tal. Não, ela é o aqui e agora, né? Beleza? Aí ele diz aqui, olha, de acordo com um texto anterior, a filosofia sofista, ela é ancorada apenas na retórica? Não, né? Aí, de modo que os sofistas, grandes enganadores, ainda mais os sofistas, galera, eles na filosofia clássica mesmo, ele é tido como enganadores apenas por Platão e Sócrates, né? Eles são pensadores, na verdade. É bem representada por Sócrates? Não, pelo amor de Deus, Sócrates odiava, né? Rapaz, esse gabarito da 12 tá certo? Tá, Lilian, você ficou em que... Porque a 12 nós botamos, cadê? 12... Ah, não, tá certo, Lilian. Tá certo o gabarito aqui do quadro. Não sei se vocês botaram aqui, cadê 11, 12. Também tá certo o gabarito que você escreveu aqui. Vamos chegar lá, Lilian. Então, a B não, né? Por Sócrates, não. Deixou a sociedade um legado essencialmente negativo? Não. Se fosse do ponto de vista platônico, sim. Mas, no geral, a gente aprendeu isso aqui em sala, né, André? Nós somos sofistas, cara. O André, nós somos sofistas, né? Nós utilizamos nossos argumentos, né, André, para defender. Vocês utilizam seus argumentos aqui nos nossos debates aqui, né? Nos debates feitos aqui em sala. Então, não é negativo, tá bom? Letra D. Tem como objetivo a natureza. Opa! A natureza, quem era, André? Quem era que tinha essa preocupação com a natureza, com a filosofia da natureza? Pré-socráticos, né? Pré-socrático, beleza, filho. Então, Lilian, você que desconfiou aí do gabarito, né? Se está certo mesmo, tá, minha querida. Letra E representa uma verdadeira virada humanista. Então, enquanto o pensamento pré-socrático que o André citou aí era cosmológico, esse pensamento aqui é antropológico. É uma virada humanista, ou seja, os indivíduos não estão mais preocupados com o universo, com a arqué. Eles estão preocupados com o indivíduo, Lilian, dentro da polis, dentro desse debate do dia a dia, tá bom? Na Grécia, fundamental para o desenvolvimento filosófico ulterior. Aí algum aluno, professor, eu não entendi esse desenvolvimento filosófico ulterior. O que vai vir, André? Posteriormente aqui no desenvolvimento do pensamento. Hoje, como eu falei há pouco, né? Hoje, a nossa sociedade, não estou falando de Brasil não, viu, galera? Nem de Piauí, nem de Teresina. Estou falando do mundo, né? A população. Nós herdamos muito dessa virada humanista aqui, ou desses princípios desenvolvidos pelo sofismo. Ser sofista não é, como Platão dizia, não, que era ruim, enganador, trapaceava e tal. Não. Ser sofista, na verdade, é essa capacidade, Beatriz, que vocês têm muito bem, de desenvolver argumentos com retórica, com oratória, nos vários debates que somos provocados aqui na nossa formação, tá bom? Galerinha, eu agradeço aí a participação, né? Eu sei que alguns aqui ficam calados e tal, mas estão lá, né? Anotando, cada um tem o seu jeito, tá bom? Também não daria, né, para a gente atender todo mundo, né? Uma a uma aqui, não é? Mas esses que participaram representam, tá bom? O pensamento aí filosófico, né? Discursivo, né, Bia? Dessa turmazinha que está aqui no online essa semana, tá bom? Na próxima semana a gente retoma o nosso capítulo lá sobre a morte, vamos falar, fechar ali, né, sobre a opinião dos filósofos, tá bom? É a concepção. Eu desejo a vocês um ótimo Bernoulli, né? Vocês esses dias devem estar na cabeça aí só Bernoulli, mas não esqueçam, né, que em meio a esses Bernoulis, né, Isis, como a Isis pediu aí, tem as atividades também, tá bom? E aí qualquer dúvida, a gente está à disposição. Como eu falei, quem chegou depois, a gente vai ficar monitorando lá os chats de sexta para sábado, até no domingo mesmo, né? Que a gente está ligado, conectado aí no sábado, domingo, para ver se tem alguma dúvida. Qualquer dúvida, vocês me chamam lá, tá bom? Tem o WhatsApp também, que alguns têm, pode mandar também, sem problema, tá joia? Então, um abraço, turma. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana, uma ótima prova, né? Vocês já demonstraram no primeiro Bernoulli que são capazes, né? Vocês saíram muito bem, pelo menos na prova, nas questões lá de filosofia. Que Deus abençoe. Valeu, obrigado aí.
Um abraço, valeu. Valeu, professor. Valeu, Jairzão. Até a Tchau. próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Parar a gravação. Valeu, Maria Fernanda. Até mais.